Imagine a maçã branca no seu bolso, virando moeda. Soa como um roteiro de ficção científica? Talvez. Soa como um pesadelo para reguladores? Com certeza. E é exatamente essa tensão, entre o fascínio por controlar o dinheiro e o medo de perder tudo o que foi construído até aqui, que faz a hipótese de a Apple ter chegado perto de lançar sua própria moeda digital ser tão irresistível. Antes de prosseguir, quando digo chegou perto, devo deixar claro que qualquer afirmação sobre decisões internas da Apple é indefinido, a menos que venha de comunicado oficial ou reportagem comprovada. Há relatos, hipóteses e análises plausíveis, mas nada que permita dizer com certeza que a empresa planejou, aprovou e quase lançou uma moeda própria. Dito isso, vale a pena entender por que a ideia faria sentido e por que, então, teria sido abandonada. Em 2008, quando o sistema financeiro vacilou e muitos perceberam que os cofres das instituições não eram imunes, nasceu uma reação: o Bitcoin. Numa noite de crise, alguém publicou um manifesto técnico meteorológico o suficiente para se transformar em um movimento. Bitcoin se apresentou como uma alternativa que prometia escassez programada, 21 milhões de unidades, registros replicados, um caderno copiado em milhares de casas e uma resistência à interferência central. Era, e ainda é, uma declaração política e tecnológica. Se confiança no sistema quebrava, talvez software e matemática pudessem reconstruir outra confiança. Agora imagine a cena do ponto de vista de uma gigante que controla seu hardware, seu sistema operacional, sua loja de apps e parte significativa da carteira digital dos consumidores. O apelo é óbvio. Uma moeda própria abriria a possibilidade de integrar pagamentos de forma ainda mais íntima ao iPhone. Pagamentos instantâneos dentro do ecossistema. Receitas recorrentes por taxas de transação. Retenção de usuários. Porque abandonar o ecossistema passaria a significar abandonar também a carteira, o histórico e potencialmente o saldo. Em teoria, uma moeda da Apple poderia reduzir atrito. Um clique para pagar, segurança de nível de hardware, sincronização entre dispositivo e nuvem. Em termos estratégicos, seria uma vantagem competitiva massiva. Pense na Apple como uma caixa forte com tela. Ela vende o hardware, mas também quer que você dependa do conteúdo dentro da caixa. Uma moeda exclusiva seria mais um prego nessa tampa. Difícil sair sem perder algo. Há ainda ganhos secundários. Dados sobre hábitos de consumo, valiosos, parceria com comerciantes que preferem integração direta e a possibilidade de oferecer novos serviços financeiros, crédito, microcrédito, programas de fidelidade com liquidez própria. Tudo isso é tentador. Não por acaso grandes empresas já testaram ideias similares. Lembram do projeto Libra, do Facebook? A reação foi imediata e severa. E a lição dali é clara. Quando uma plataforma com alcance global tenta mexer no dinheiro, estados e reguladores se sentem compelidos a reagir. Se a Apple sequer discutiu uma moeda, é plausível imaginar os caminhos técnicos que a ideia teria que atravessar. E aí começam os pesadelos operacionais. Primeiro, custódia. Quem guarda as chaves privadas? A Apple poderia insistir que o dispositivo do usuário é um cofre. E de fato, os iPhones têm chips seguros e um histórico de foco em privacidade. Mas guardar milhões em 12 palavras não é uma metáfora leve. Se a Apple assumisse a custódia, vira depositária. Responsabilidade legal por perdas, hacks, fraudes. Se deixasse tudo na mão do usuário, o suporte ao cliente vira um campo minado. Perdi minha semente, onde está meu dinheiro? E a imprensa ama esse tipo de tragédia. Depois vem a volatilidade. Criptomoedas no modelo Bitcoin são voláteis por design ou por mercado. Volatilidade implica que valor no saldo do usuário pode evaporar do dia para a noite. Para uma marca cuja proposta central é previsibilidade e simplicidade, isso é um problema de reputação. Imagine o marketing. Seu iPhone é seguro. E na semana seguinte, seu saldo caiu 30%. Não combina.
Escalabilidade e integração técnica também pesam. Processar milhões de transações por segundo com expectativas de latência baixíssima e garantir conformidade com sistemas bancários existentes exige escolhas: construir uma solução do zero, aderir a uma blockchain pública ou criar um sistema permissionado. Cada opção tem trade-offs gigantescos. Blockchains públicas trazem descentralização e resiliência, mas perdem controle. Sistemas permissionados dão controle, mas perdem a narrativa descentralizadora, que é o núcleo do apelo cripto para parte significativa dos usuários. Segurança é outra camada. A Apple tem vantagem em segurança de hardware, o Secure Enclave, por exemplo, mas transformar isso em garantia para ativos financeiros em escala global requer auditagens, parcerias com custodians, seguros e estruturas jurídicas robustas. E isso não é apenas investimento técnico, é um contrato social com reguladores e governos. Se os obstáculos técnicos já soam assustadores, os regulatórios são o motivo pelo qual muitas ideias morrem antes de sair da sala de reuniões. Reguladores olham para plataformas com alcance global e fazem perguntas simples e perigosas. Quem é responsável quando algo dá errado? Quem monitora a lavagem de dinheiro? Como evitar evasão fiscal? Como impedir que a empresa use a moeda para favorecer parceiros ou sufocar concorrentes? A questão antitrust salta imediatamente. Uma empresa que controla o aparelho, a loja de apps, os meios de pagamento e que, além disso, emite moeda própria, soa como um monopólio vertical absoluto. Nos INAOA, na Europa e em várias jurisdições, autoridades antitrust já demonstraram disposição de investigar e, quando necessário, punir práticas que sufocam concorrência. Não é fantasia imaginar legisladores perguntando se uma moeda da Apple não seria uma forma de fechar mercados. Há também as regras de compliance. KYC, conheça seu cliente. AML, combate à lavagem. Relatórios de transações suspeitas. Implementar tudo isso globalmente, seguindo centenas de leis locais, é um desafio titânico. E a Apple não é um banco. Para operar como tal, a empresa teria que submeter-se a regulações bancárias, a auditorias, a exigências de capital. Alternativamente, poderia terceirizar, trabalhar com bancos e custodians. Mas aí, perde-se uma parte crucial do controle e da margem de ganho. E há ainda a pressão política. Governos podem ver uma moeda corporativa como uma ameaça à soberania monetária. Países com políticas monetárias conservadoras teriam motivos para restringir ou barrar uma moeda privada com estrutura tecnológica e distribuição tão ampla. Olhe para o caso do Libra de novo. A proposta de uma empresa centralizada ou um consórcio coordenado por uma Big Tech de criar moeda digital levou legisladores a agir com rapidez e dureza. Não foi um tema esotérico, foi debate em comissões parlamentares, entrevistas explosivas, recuos públicos. O efeito psicológico para qualquer diretor de compliance é o mesmo. Aceitar o risco regulatório significa aceitar a atenção do parlamento e potencialmente sanções que afetam o core business. Além de técnica e regulação, há o freio reputacional e de mercado. A Apple construiu uma marca baseada em confiabilidade, privacidade e experiência premium. Associar essa marca a algo que pode ser visto como jogo, algo sujeito a volatilidade, hacks ou manipulação, é perigoso. O público que confia na Apple muitas vezes procura estabilidade e previsibilidade. Transformar a maçã num emissor de moeda pode gerar reações contrárias entre consumidores conservadores, acionistas preocupados e parceiros financeiros que veem ali um competidor em potencial. Também pesa a relação com bancos e processadores de pagamento. Apple Pay não existiria sem um ecossistema de adquirentes e bancos que aceitam as regras da Apple. Lançar uma moeda própria poderia colocar esses parceiros em posição desconfortável. Aceitar ou competir? Se a Apple empurra seus comerciantes para aceitar sua moeda, reclamações e litígios podem surgir. Se não empurra, então a moeda perde sua utilidade. Um jogo de ação e reação que pode gerar rupturas no ecossistema de pagamentos. Diante desse conjunto, complexo
interligado e com consequências que vão além de tecnologia, muitas empresas optam por recuar ou por reinventar o conceito em formatos menos arriscados. Se pensarmos em alternativas plausíveis que uma gigante tecnológica poderia perseguir em vez de emitir moeda própria, algumas aparecem claramente. Parceria com bancos para emitir uma stablecoin lastreada em moedas fiat. Oferecer serviços de custódia de ativos como produto premium. Criar um sistema de pontos com liquidez controlada. Ou construir APIs e infraestruturas que facilitem pagamentos em vez de emitir o próprio dinheiro. Cada alternativa reduz parte do risco regulatório e reputacional, embora também reduza o controle e as possíveis margens. Há ainda o caminho das micro-inovações. Usar tokens internos para recompensas e fidelidade, sem transformá-los em moeda circulante fora do ecossistema. Isso é o que muitas empresas preferem. Um dinheiro que funciona como argumento de retenção, mas que não compete com moedas nacionais nem acende alarmes nas autoridades monetárias. No clímax dessa história hipotética, as peças se juntam. Técnica complexa e custosa. Responsabilidade legal que pode transformar a empresa em alvo regulatório. Risco reputacional de associar uma marca premium a volatilidade e fraudes. E possíveis reações de parceiros financeiros e governos. A combinação torna racional, muitas vezes, abandonar a ideia de emitir moeda própria, ou pelo menos adiar, fragmentar e transformar a ambição original em algo mais controlado. A lição maior aqui é simples e dura. Dinheiro não é só tecnologia. É pacto social. É poder político. É regulação. Você pode construir uma solução técnica elegante que faz pagamentos mais baratos e rápidos, mas sem legitimidade regulatória e confiança pública, essa solução tende a esbarrar em limites que nem o melhor engenheiro consegue contornar. Por isso, projetos audaciosos que tentam redesenhar a moeda enfrentam um teste que vai muito além de lógica de software. Eles precisam passar pela política, pela lei, pela imprensa e pelo mercado. Tudo ao mesmo tempo. Voltando ao título, quando a Apple quase lançou sua própria moeda digital, e o que a impediu. Há cenários plausíveis, análises estratégicas e muitos motivos que fariam a Apple cogitar essa ideia. Mas também há razões poderosas e concretas, técnicas, regulatórias, reputacionais e comerciais, que explicam por que uma gigante poderia, com bom senso, decidir não seguir por esse caminho. E se alguma discussão interna existiu, isso permanece, salvo prova pública, indefinido. Se você curte histórias de tecnologia e dinheiro, já deixa seu like e se inscreve. Isso ajuda o canal a continuar desenterrando essas histórias. E antes de ir embora, qual dessas barreiras, técnica, regulatória ou de reputação, você acha que pesa mais quando uma grande empresa pensa em emitir moeda? Você confiaria na Apple para guardar seu dinheiro? Por quê? Comenta aqui embaixo e compartilha este vídeo com alguém que adora imaginar o futuro do dinheiro.